porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Duvido que alguém que tenha sido chamado para pregar contenda com os sentimentos do apóstolo Paulo. Ao menos na teoria, todos nós concordamos que Cristo deve ser pregado. Mas a experiência mostra que as boas intenções nem sempre são levadas a efeito. Tendo pregado há algum tempo numa igreja cujo pastor pouco tempo antes se aposentara, recebi depois uma missiva de agradecimento. Ela dizia que, dos perto de 12 pregadores visitantes que tínhamos prestado serviço àquela igreja, só 2 de nós tínhamos pregado uma mensagem centrada em Cristo. Dá para suspeitar que essa experiência é comum. Outras indicações de que nem tudo está bem nos vêm de livros, conferências e artigos sobre a pregação. Muitos deles contêm pouca referência direta a pregar Cristo, naturalmente, com honrosas exceções. Lemos sobre pregação expositiva, pregação relevante, pregação com poder, preparação para pregar e tantas outras coisas. Porém, de algum modo, o conteúdo da pregação frequentemente parece esquecido. Há 2 principais razões para isso. Alguns acham genuinamente que Cristo não deve ser o único foco central da pregação evangélica, mas que outros assuntos requerem igual tratamento, especialmente quando a pregação é dirigida a crentes. Por outro lado, muitos protestam que é tão óbvio que se deve pregar Cristo que não há necessidade de dizer isso. É uma coisa que se deve tomar por concedido. Contudo, na prática, o resultado muitas vezes é o mesmo: negligência em pregar Cristo. O propósito desse pequeno trabalho é explorar o que realmente significa pregar Cristo e por que é essencial fazê-lo. Comecemos com alguns dados estatísticos aproximados, extraídos da concordância analítica de Young, por conseguinte baseados na King James, versão do Rei Tiago. As palavras pregar e pregação, em nosso Novo Testamento inglês, são empregadas para traduzir nada menos de 11 palavras gregas diferentes, algumas delas estreitamente interrelacionadas. Todavia, a maioria das referências à pregação envolve apenas 3 palavras gregas, que significam respectivamente evangelizar ou dar boa notícia, boas novas. Isso acontece 49 vezes. Anunciar ou proclamar 61 vezes. E dizer ou narrar completamente 10 vezes. Vou referir-me a isso novamente mais para frente, mas o que é mais significativo para o nosso propósito imediato é o assunto ou o conteúdo da pregação do Novo Testamento. Dos aproximadamente 132 usos do verbo inglês que significa pregar no Novo Testamento, pode-se dizer o seguinte: em 39 casos, a palavra é utilizada de modo geral, sem identificar nenhum conteúdo específico, exceto no caso da pregação de João Batista sobre o arrependimento, a qual está incluída neste número. Num caso, o assunto da pregação é a fé. Em 12 casos, o assunto é a palavra. Em 14 casos, o que é pregado é o reino. Contudo, um volumoso número, 67 referências, falam em pregar ou o Evangelho, ou Cristo, ou Jesus. Uma vez que o Evangelho é necessariamente o Evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Todos estes exemplos falam em pregar Cristo. Além disso, a fé, a palavra e o reino, todos devem relacionar-se de algum modo com Cristo, pois Ele é o objeto da nossa fé, o assunto da palavra e o governador do reino. Portanto, não é exagero dizer que sempre que o Novo Testamento identifica o assunto da pregação, vê-se que esse assunto é Cristo. Isso tem importantes implicações.
Significa que somente a pregação centrada em Cristo tem a autoridade do Novo Testamento. Se deixarmos de proclamar Cristo em nossa pregação, estaremos privando Deus de sua glória e os nossos ouvintes do seu alimento espiritual. Porventura, pode acontecer que mesmo nas igrejas evangélicas atuais, as ovelhas famintas ficam olhando e não são alimentadas? Mas alguns levantarão objeções neste ponto. Em primeiro lugar, eles dirão que eu tenho ignorado o Velho Testamento, que é a palavra de Deus, tanto quanto o Novo Testamento. Esse é um ponto válido e pretendo tratá-lo mais completamente à frente. Mas, por ora, vou simplesmente citar duas passagens. A primeira é a declaração de Jesus a seus críticos. Examinais as Escrituras, o Velho Testamento, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João, capítulo 5, versículo 39. A segunda se relaciona com o que aconteceu no caminho de Emaús, quando Jesus repreendeu os deprimidos discípulos por sua lentidão, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Note-se a ênfase que acrescentei. Essas passagens não provam que o Velho Testamento só contém material relacionado com Cristo, mas nos põe de sobreaviso quanto ao fato de que o próprio Cristo considerava as Escrituras do Velho Testamento como um maciço e concentrado testemunho de si. É, pois, evidente que podemos pregar Cristo baseados no Velho Testamento, simples e verdadeiramente como fazemos baseados no Novo. Eu iria mais longe e diria que devemos fazê-lo, mas a argumentação a favor disso será desenvolvida à medida que prosseguirmos. Uma segunda objeção é que, conquanto devamos pregar Cristo para o incrédulo, isso já não é prioridade quanto ao crente. Há muitas outras coisas que devem engajar a atenção da alma convertida, é o que nos dizem. Um exemplo bastante citado é o aforismo de Samuel Bolton. A lei nos envia ao Evangelho para sermos justificados. O Evangelho nos envia de volta à lei para inquirirmos qual é o nosso dever como justificados. Isso está no livro Os Verdadeiros Limites da Liberdade Cristã. Isso implica que, conquanto devamos pregar o Evangelho aos que não são salvos, devemos fazer da lei a nossa prioridade na pregação aos cristãos. Discordo disso profundamente. Porém, este não é o lugar para debater o papel da lei na vida cristã. Aqui me limito a ilustrar a alegação de alguns que consideram pregar Cristo como um ministério para os que não são salvos, antes que para os salvos. Este é um assunto amplo e às vezes confuso, e de novo o tratamento completo é posposto até mais adiante. Mas permitam-me oferecer-lhe aqui uma breve réplica a essa objeção. Para onde a Epístola aos Hebreus manda-nos, a nós cristãos, olhar quando corremos a carreira que nos era proposta? Acaso não é para Jesus, o autor e consumador da fé? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. É de fato, pois Cristo não é somente o autor da nossa fé, ele é o único que pode levá-la à perfeição, à completitude. Sendo assim, tirar os nossos olhos dele, seja qual for o motivo, é perigoso. Este seguramente constitui todo o peso de Hebreus. E o que se segue é que aqueles que pregam a crentes certamente têm que pregar Cristo para que sejam habilitados e considerá-lo. Hebreus capítulo 12, versículo 3. O que significa estudá-lo, ponderá-lo, concentrar-nos nele e dar-lhe a nossa total atenção. Permitam que eu conclua este momento assinalando o que é realizado quando pregamos Cristo. Quando Paulo chega a Troas para pregar o Evangelho de Cristo, ele vê a sua pregação como algo que manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento de Cristo. Isso é verdade, quer os ouvintes aceitem a sua mensagem,
e sejam salvos, quer a rejeitem e pereçam. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 15. Além disso, essa fragrância do conhecimento de Cristo não somente é difundida entre os homens, mas também sobe a Deus, como um incenso oferecido no altar do tabernáculo. Quer dizer, a pregação de Cristo é um ato de culto e serviço a Deus, o Todo-Poderoso, quer essa pregação seja aceita e bem apreciada pelos homens, quer não. Agrada muitíssimo a Deus quando o seu filho é proclamado, seja qual for a reação do auditório humano, pois Deus determinou que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. João capítulo 5, versículo 23. Honramos Cristo de várias maneiras, naturalmente, pela maneira como vivemos e como falamos, como também pelo nosso culto e serviço. Mas é difícil ver como podemos honrar Cristo, a não ser que o proclamemos contínua e coerentemente e preguemos as suas riquezas insondáveis, como está em Efésios, capítulo 3, versículo 8. Sim, Deus se agrada quando pregamos Cristo. Porém, os que são filhos de Deus participam igualmente do seu prazer. Cristo proclamado é um doce aroma para suas narinas e um frescor para suas almas, e elas nunca ficarão satisfeitas sem isso. Porquanto Jesus é o seu rei, um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta, como nos ensina Isaías 32, versículo 1 e versículo 2. Portanto, que Cristo seja pregado.